Você pega um produto que você não consegue vender por R$ 10 porque tem um fulano que vende por 5. Você vai colocar algo nesse produto que vai agregar e você vai vender por 15, por 20. Porque as pessoas compram porque elas gostam. Você olha com a peça, só porque tem uma palavrinha qualquer que chama a atenção, você paga 15 naquela e não paga 10 da outra que é lisa. Porque você gostou daquela peça. Tem que colocar o desenho certo no lugar certo e de repente ele acontece. Para você tentar fazer frente a essas pessoas que vendem muito em conta, você tem que criar alguma coisa, ou botar algum detalhezinho que chame a atenção, que você possa vender por um preço mais justo para você, né? Que você não dá para combater. O cara não vai comprar uma coisa que o outro tá vendendo por R$ 5. Bem-vindo todos, hoje estamos no nosso episódio número 13. Como sempre compartilhamos aqui nos outros vídeos, a ideia, a proposta é que essa nossa conversa possa possibilitar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, ideias, insights e ensinamentos. Porque as pessoas que estão aqui sentadas comigo são pessoas que estão construindo as suas empresas, saíram com as histórias das mais variadas, com várias curiosidades, mas tenho certeza que a coisa mais real que tem aqui, de tudo que a gente vai sempre falar, na verdade, que os meus convidados compartilham nas suas histórias, são as grandes experiências daquilo que deu certo, daquilo que deu errado. E basicamente empreender é isso. É tentar sempre acertar mais do que errar, que é o que nos permite estar aqui hoje. Meu convidado, assim, é uma coisa muito particular, como todos, eu sempre falo com todo mundo, né? Temos casos, situações inusitadas que nos fazem encontrar. Obviamente, no nosso caso, já vem do pai, da mãe, trabalhamos juntos desde 2002. E uma coisa, uma curiosidade que eu tenho pra você, em relação a isso, que quando eu falo 2002, cara, eu tô falando já, meu Deus do céu, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E foi uma das primeiras empresas que eu apliquei quando eu tinha acabado de me formar ali, né, coisa de contabilidade, etc. Foi uma das primeiras empresas que eu lembro porque era a Cris que eu falava muito, né, tinha um contato com a Cris e com a Sumiko na época. E eu lembro de ter aprendido muito com a Sumiko, aprendi muito, eu sempre tive um respeito mais com a Sumiko, principalmente, aprendi mais essa coisa do financeiro, de controlar, ela controlava naqueles papelzinho dela os pagamentos, e eu nunca entendi aqui, porque na escola você não aprende daquele jeito, na escola a coisa vem meio pronta, né, os números, né. E ela me ensinou demais aquilo. Eu nunca tive a oportunidade, infelizmente, de falar isso pra ela, mas ela foi uma melhor, foi uma das pessoas que mais eu aprendi como fazer financeiro, tanto que eu uso várias técnicas que eu Como eu aprendi com falo, ela lá. como eu falo com ela várias vezes, Por vou favor, comentar isso. várias técnicas com ela lá, eu aplico em cliente hoje. Foi quando eu vejo o cara todos os anos, eu falo: "Meu, faz um papelzinho aqui, anota, cara, é muito mais válido Que e você não não vai tem. esquecer, você não vai perder". Mas enfim, como eu sempre começo aqui, eu quero fazer 2 perguntas pra gente iniciar o seu papo. Eu queria que você falasse seu nome e o que que você faz. Bora lá. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Meu nome é Edson Pino, né? Edson Pino da Silva. E sou empresário com a Lene Baby há 49 anos, que a gente fundou a empresa. E estamos aqui. Pode Boa. fazer as perguntas que você Não, gostar vamos e lá. achar bem. E a Lene Baby, como que surge? Lene Baby, de onde vem esse nome? O que que acontece? Como que foi tudo, essa concepção? A Lene surgiu o nome em função da minha irmã, né? Que é a sócia, que é a Edilene. Aham. Então a gente, como o nome era curtinho e bonitinho, que era Lene, aí virou Lene, na época era só Lene. Depois, posteriormente, que a gente colocou Lene Baby, mas a início era só Lene. Lene, a marca, simplesmente Lene. Simplesmente. E desde o início, porque Lene Baby, obviamente, você atende o público, né? Público infantil. Bebê, Como que foi a escolha disso? Porque, vamos lá, a gente tá no Brás, né? Pra quem não sabe, a gente tá no Brás, bem no coração. Podemos ainda dizer o coração da indústria da confecção na cidade de São Paulo. Não sei se do Brasil eu posso dizer, mas de São Paulo com certeza. Acho que do Brasil talvez, né? Um grande polo industrial um aqui, dos maiores. um dos maiores, né? Como que foi escolher esse nicho pra bebê, enfim, era o comum da Então, época, não, que a gente tá remotando há 40, quase 50 anos atrás, né? quase Então, 50 anos. como que foi tudo isso, a escolher esse nicho? É, em função da experiência da Lene, né? Que ela trabalhava numa empresa de roupas de bebê, que ela a pessoa tinha loja aí, ela trabalhava Ela com. era vendedora? Não, ela Como que trabalhava era? interno na produção, corte, essas coisas Ela fazia tudo todas. lá. Legal. No meu caso, eu não tinha uma relevância com o bebê porque eu era mecânico de malharia. Então, quer dizer, eu só entendia muito de tecido, etc e tal.
E trabalhei, a empresa que eu trabalhava trabalhou com empresas muito boas, né? Que era Prelude, que era Core. Então, dali veio assim o fundamento de qualidade que a Lene adquiriu, porque como eu só trabalhei com coisa muito boa, muito fina, com estilistas que iam lá, apesar da minha pouca idade, né? Eu estava lá com 17 anos até meus 20 anos. Aham. Quando eu fundei a Lene Baby, eu tinha 21 para 22. Então, aí, mas o caso de ser bebê, de ser da roupa de bebê, por Aham. causa da Lene. Aí a gente começou a fabricar algumas coisinhas quando a gente decidiu montar a empresa e foi na linha do bebê. Aí, pronto. E era na época realmente uma coisa muito boa, porque tinha muito poucas empresas de roupa de bebê. E como aí nós entramos com uma mercadoria, eu vou dizer no segundo ano ou terceiro ano, começamos a fazer uma mercadoria muito boa, uma coisa de super qualidade, então o negócio cresceu muito fácil, porque todo mundo realmente começava só a querer Lene, 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 porque existiam poucas e de qualidade, então nós realmente éramos uma coisa assim meio Referência nesse absurda, meio, era entendi. E fantástico. como foi essa passagem? Por exemplo, porque no final, de mecânico lá, de mecânico, né? Trabalhar na parte da manutenção, Técnico de técnico de malharia. malharia, aquelas máquinas de. Eu tô Ma- imaginando aquelas máquinas Aquelas de máquinas. tear gigantescas lá, né? Para poder ser empresário. Imagina, primeiro você tem uma questão. A gente sempre diz, né? Ser empresa não é fácil, né, cara? E nunca é uma escolha simples. Mas você sai quase que é o certo pelo duvidoso, né? Como foi essa. Na época em si, É, essa decisão? Foi natural? foi assim porque realmente eu Complexa? tinha, não, eu sempre tinha esse sonho, como é que fala assim? Essa visão de que eu iria ter uma empresa no futuro, né? Aham. E essa empresa seria têxtil. Então, quer dizer, Não eu já seria de tenho. manutenção, em Não, tese. não, não, Seria de não. confecção mesmo. Eu, como mecânico, realmente eu fiz muitas manutenções aí por aí. Quando a gente, mesmo eu tendo, quando iniciou a empresa, como ela não tinha algo para se sustentar, né? Então, quer dizer, eu continuei trabalhando, continuei dando assistência em algumas empresas, até eu poder largar tudo e ficar realmente na Lene Confecções, na Lene Baby, né? Então, assim, esse sonho eu já tinha. Então, eu já tinha um esqueleto montado do que eu iria fazer. Eu tinha uma visão de onde eu ia chegar. Já era o que eu sonhava todo santo dia enquanto eu Ah, trabalhava. não, entendi. Eu trabalhava, eu falava o que eu ia fazer. Eu ia fazer assim, eu montava a firma e fiz todo esse percurso da onde eu iria chegar. Aham. E realmente aconteceu. Foi uma coisa, um fato interessante, assim, que quando eu imagino, como eu já falar para as pessoas, por exemplo, uma certa época eu tive machuquei o meu joelho, Aham. né? E a gente parou, naquela época, INSS, que negócio todo, e eu fui afastado da empresa e tal. E um dia eu estava conversando, fazendo uns psicotécnicos, lá naquela época eu fazia, com uma psicóloga, isso eu já tinha na faixa de uns 17, 18 anos. Ela falou assim: Nossa, você é muito inteligente, você estuda? Eu falei: Não, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalhava à noite, das 6 às 6 da manhã. Comecei com 15 anos. Aí eu falei para ela: Não. Eu falei: Não tenho tempo. Mas você é inteligente, você podia fazer, que você vai ter um futuro melhor. Eu falei: Não, meu futuro já vai ser melhor. Eu vou ser, eu vou ter uma empresa. Então eu já sabia que eu ia ter. Você vê, eu falei para ela isso aí, ela achou um Preconizou. absurdo. Ela falou: Não, como é que você sabe? Eu falei: Não sei, mas eu sei. Entendi. Eu já tinha um plano montado. Boa. E realmente esse plano conseguiu. Então nós montamos a empresa em função disso, né? Que eu tinha já Uma visão, uma já tinha visão do uma. que eu iria fazer. Quando me juntei com a Lene, quando nós ficamos, eh, ela perdeu o emprego dela porque a empresa parou e a minha também parou, quase simultaneamente. Foi alguma crise, alguma coisa da época? Porque a gente tá falando dos anos 80, né? Na realidade não tinha crise pro cara, o cara que vendeu a empresa. Ah, entendi, Aí entendi. ele vendeu a Aham. empresa, eu tinha um salário muito alto, porque tomava conta das máquinas sozinho, eu era um excelente mecânico, por incrível que pareça, né? Aham. Apesar da minha pouca idade, já montava a máquina para as pessoas, já dava assistência, aquele negócio todo. E o meu salário era muito alto. E quando trocou o dono, na hora que ele olhou o salário, quer dizer, minha folha cobria os empregados dele, mais ou menos. Era um negócio meio, Meio meio... desproporcional pra Eu época, com pro 19 anos cara. eu tinha carro zero, eu comprei carro zero, porque eu tinha condição realmente. Aham. Aí
Nós ficamos sem emprego, eu falei, vou montar uma empresa. Falei para ela, ela falou, não sei. Eu falei, então eu vou comprar o maquinário, vamos fazer, você fica minha empregada, eu vou te contratar. Aí ela falou, não, então para fazer assim eu vou ser sócio. Boa, boa. Aí a gente montou, ficou sócios e fomos nessa. E a gente só foi crescendo, crescendo, crescendo. Realmente foi um negócio absurdo, o crescimento muito, muito, muito rápido. Foi um negócio, coisa mais linda do mundo. Eu, com 11 anos de empresa, tinha um patrimônio fantástico, montei malharia, né? Você Eu teve tinha toda a cadeia, né? toda a cadeia, Toda a cadeia, né? Você controlava, né? malharia, estamparia, loja, que eu também tinha loja. Então, quer dizer, a gente cresceu muito, muito rápido. Até em 86 que eu estava, foi uma última, comecei em 75, em 86 que eu Aham. estava no auge, né? Quando nós viemos para cá, eu comprei Porque no Brás, esse no prédio Brás. aqui. Não, no Brás a gente sempre teve, Ah, já teve, você teve, sempre sempre esteve no aqui. Ah, Brás. tá, sempre no Brás. Comecei aqui na Santa Rita, fui para Rubinho de Oliveira, depois Júlio Ribeiro, depois voltei para Santa Rita. Ah, entendi. Então, assim, é uma coisa, porque a mercadoria sempre foi boa, e a Ita é uma excelente mercadoria, uma coisa assim que as pessoas realmente gostam muito do nosso Uhum. produto, né? E a gente foi colocando outras ideias em produtos que seriam, tipo assim, coisas novas aqui em São Paulo, no Sim, Brasil. sim, sim. Vamos pensar assim que em 84, 85, quiser me interromper, agora você interrompe. Não, não, manda bala. Não, Em a história é oitenta e sua. A cinco, história aqui, mais ou estamos ouvindo essa menos, história. a gente lançou. Eu estava com uma revista americana lá que tinha lá umas roupinhas de bebê, então tinha o Body, que hoje é famoso pra caramba. Na época não existia Não body existia, não existia, só Sério, existia não lá, existia aqui não body? existia. O Interessante. Body, Então, e nem adaptamos o nome, então. Literalmente, a gente trouxe tudo. trouxe, Porque ficou com o nome americano, né? Porque eu sempre fiquei, sabe, uma coisa sempre, uma dúvida, né? Por que chama body, né? Eu falei, é, body é de corpo. Eu falei, body? Por que ninguém criou um porcaria de um, sei lá, um macacãozinho? macacãozinho, Sei lá. Eu podia chamar macacãozinho curto na época, eu não Sei sei. lá. Mas aí tinha o Body, tinha aquele saco de dormir do bebezinho, você sabe como que é, Sim, né? sim, 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 sim. Aquele, e tinha os mijãozinhos, de uma Ah, forma diferente. Aí eu olhei e falei assim, porra, esse negócio aqui é legal, deve dar alguma coisa boa, né? Aí a gente começou a fazer o mijão, começou a fazer de uma forma diferente. Já existia algumas coisas aqui, mas sem aquela cara bonita, aquela coisa diferente. Isso foi em talvez 83, 82, mais ou menos. Daí, por incrível que pareça, não colava, não ia. O macacãozinho foi, vendeu, o bodezinho, a gente teve que depois reformular para fazer uma coisa diferente, mas assim, mas não se comprava, não, é pagãozinho, só queria um tal do Qual que é o pagão. pagão? O que que é? O pagão é O diferente? pagão é uma calça com Ah, uma blusinha, que você coloca por cima a blusinha, e uma camisetinha embaixo. Esse é o chamado pagão, que era o que era tá. coqueluche, em vez de não existia o O body, body, e que não existia o entendo, existiu o pagão, pagão. Entendi, pagãozinho. entendi. Aí, aquele Eu saco só também, a gente pergunto. fez um negócio sensacional. Teve um cliente lá do Rio de Janeiro que comprou. Ele falou, aí uma época ele falou assim, cara, a gente vendeu tudo que vocês fazem, a gente vende. Mas esse saquinho de milho não vende, essa porcaria não consegue. Para com isso. Aí realmente, Sai, pago. realmente, não, a gente nem deu muita sequência, não. Aham, Até hoje, é um dos melhores roupas para você colocar, para um bebê usar. E aham. até hoje as pessoas não usam. Só uma determinada classe, um pouquinho mais elitizada, que busca esse tipo de. Esse Eu tenho produto. lá, se você chegar lá, você tem. Eu tenho os sacos de dormir para os prematuros. Tá, tá. Mas a venda é muito devagar. Então, quer dizer, uma coisa fantástica. Agora, já o body, quando ele pegou no breu, isso foi uns 20 anos atrás, o negócio foi fantástico. Entendi. Então, foi uma das coisas que a gente começou antes dos outros, né? Aham. E os mijãozinhos, o que a diferença do mijãozinho? O pessoal fazia um mijãozinho muito feinho e com um desenhozinho no pezinho, aquela coisinha muito ridícula. E eu criei um mijão mais elaborado com o desenho na perna, com uma coisa bonita, um negócio super da hora. Pra você ter uma ideia de como se vendia aquele mijão, eu tinha que fechar, não podia nem abrir mão de deixar alguém entrar na fábrica, eu tinha que esconder as mercadorias porque o pessoal queria. Eu montei, paralela, naquela época já tinha a fábrica aqui,
com 86 funcionários, fabricava por produção muito alta, e eu tive que criar uma outra empresa, uma outra firma, uma oficinazinha, com 6 funcionários, que eu fabricava 30 mil mijões por mês. E não Nesse, dava conta. inicial, já falou em quantas peças produzidas por mês? Desse pico aí. Aquela época, dentro aqui da É. produção nossa, é uma faixa de uns 80 mil, mais ou menos. E é tudo um processo totalmente diferente do que é hoje. Eu É. lembro, não é que é manual, mas era um processo fabril Não, totalmente era. É que diferente, a né? gente realmente, eu acho assim, a gente estava na frente de muita gente. Ainda hoje eu tenho umas máquinas que eu coloquei há 30 anos, 40 anos atrás, a máquina de corte, por exemplo, que é a Aham. refiladeira, que a maioria das oficinas não tem, a maioria das confecções não tem. O seu conhecimento, você acredita que o seu conhecimento tão refinado, aprofundado, perdão, em máquinas, que te traz essa coisa de ter que inovar na parte fabril, de trazer maquinário, Eu acho conhecer que sim. equipamento, faz com que você avalie, sempre avaliou de uma maneira mais qualitativa, podemos assim dizer. Eu Não acho como que sim. Não, desperdício, né? Uma coisa assim, parecida. graças a Deus sempre tive uma visão muito boa. Aham. Tudo que eu vejo uma dificuldade, eu acho uma facilidade depois no negócio. Acabei de fazer um negócio hoje aqui, depois de 40 anos. É que eu nunca estava na produção, né? E eu Aham. comecei a pesquisar a produção, foi coordenando. Aí eu vi as pessoas virar umas calcinhas, as calças, os culotes, né? Aham. Com a mão, aí fica assim, aí puxa aqui, enfia o dedo ali, coloca ali. Eu falei, peraí. Aí eu peguei e criei um arco, 2 arcos, assim, que você pega a calça aqui, veste e já sai ela pronta, já sai montada. Porque eu melhorei o processo, o Melhorou o pessoal ficou processo, todo melhorei o doido. processo, Falou melhorei o assim, como essa processo. silhuete, um negócio fantástico. Mas é porque eu só modifico quando eu vejo. Sim. Enquanto eu não vejo, nós fizemos isso, vou voltar Sim, agora claro, claro. há 30 anos atrás ou mais, com uns 40 anos atrás, né? Vamos pensar assim. Que todo mundo usava naquela época, os macacões usavam lastex na parte de trás, para ele ficar franzidinho. Eu olhava para aquilo e falava, não gostava, né, do produto, era feio. Aí eu peguei uma máquina de zigue-zague, criei um elástico de 13 milímetros e coloquei no zigue-zague. A peça ficou a coisa mais linda do mundo. Aí entrou tinha a Tip Top na época que fez também, e a Isina, que fez também, porque a Isina, ele era muito amigo meu, e ele teve lá na fábrica, e falou, nossa, Edson, tal, como é que você fez? Aí eu ensinei para ele e ele fez. Então, eram as melhores macacões, a coisa mais linda do mundo era nossa, porque a gente tinha essas coisas assim, né? Tava à Então, frente ali, né, é, do que estava eu sempre acontecendo. tive algumas ideias boas, porque de tanto que eu mexia com máquina. Dando exemplo, voltando agora para a máquina, antes, quando eu trabalhava, quando eu era funcionário. Eu montei uma máquina para uma malaria Cássia, hoje talvez não exista mais lá na Moca. Montei a máquina com o tecido fechado, tal, tal, tal. Só que o cara tinha que esse tecido, eu montei a máquina para ele, uma máquina só. Essa máquina dava conta de uns 40 camaradas que puxava retilíneo. Aí foi uma revolução naquela fábrica. O que eu estava lá só para tomar conta daquela máquina. Aí o cara falou assim para mim, poxa, eu precisava felpar esse tecido e a gente tira o tecido, tem que cortar o tecido, deixar ele aberto e mandar felpar. Você tem uma fórmula melhor de fazer? Para ele já sair cortado? Eu falei, pô, uma máquina circular, cortar um tecido, já sair cortado, foi difícil. Aí ele falou assim, ô Edson, mas quem cá? Quem fez a máquina? Não foi o homem? Então, você pode modificar qualquer coisa. Tá bom. Eu fui lá, consegui achar uma forma de que o tecido já botei uma faquinha super afiadinha no meio do tecido, regulei a máquina para ela não como é que fala? Quando você coloca algum peso, ela tem a tendência de o tecido voltar. Regulei para não fazer isso e já o tecido já saia cortado. Ele ficou bobo de ver aquilo lá, né? Quer dizer, eu modifiquei algo que as pessoas não pensaram nisso. E eu pensei. Então eu tinha uma visão boa de malharia, né? Tanto é que eu montei muitas máquinas. Sim, sim. A Maia do Brasil, ele chegou a me. Eu montei a primeira malha do Brasil, montei aqui a primeira máquina, o V36. E os caras, quando viram eu trabalhando com ela, eles queriam que eu fosse trabalhar para eles. Eu que não quis. Eu A tinha marra é aquele que é MHL, né? Maia do Brasil. É, sim. É uma máquina sensacional. É porque por que que eu não quis ir?
Porque eu tinha a minha visão Todos os dias da que eu empresa. tinha que Sim, sim. montar uma Da empresa. empresa, e realmente montei, né. Então a minha empresa realmente foi muito, assim, muito legal, porque a qualidade era muito boa, o tecido era o melhor tecido que tinha. Difícil alguém fazer um tecido que nem eu fazia, modéstia à parte. Sim, sim, claro, claro, Porque eu claro. sabia como que fazer daquele tecido, entendeu? Como fazer o tecido, da forma de fazer. Por isso que a marca, que a Lene Baby vendia tanto e vende tanto até hoje. Mesmo hoje eu não tenho da malharia, o pessoal quando compra, mas o tecido da Lene é diferente. Não é mais, porque eu já não uso mais aquele, eu uso ainda o tecido muito bom, porque eu procuro ver. Sim, sim. Mas não é mais o meu tecido era 10-0. Entendi. Na verdade, você estava naquele processo de controlar todo o É, eu parque fabril, né? sabia Todo o tudo. ciclo da É. cadeia fabril, você estava, né, na gestão dela, né? Obviamente, você já tá claro aqui que o seu conhecimento, né, seu expertise know-how de máquina, ou também de gestão de processo. Alguns falam de gestão de processo, né? Mas é basicamente. Mas talvez eu acho que entra nessa linha de É, gestão de processo, porque quando você vê algo da maneira que ele está acontecendo, observa e propõe uma melhoria, né? É quase que um Shenzhen da vida lá, ó, até é, aquele japonesa, que é o que o japonês faz de melhor, né? Ele olha algo sendo feito de uma maneira, e através das metodologias de gestão de qualidade, ele vai lá e aprimora aquilo lá. aprimora, é. Mesmo que seja alguma coisa, nesse no meu caso hoje que eu fiz, no dia que você falou, eu te mostrar. Algo que foi uma coisa simples, não foi uma Mas coisa melhorou o industrial, processo, mas um melhorou o processo processo, melhorou não, o é processo. coisa assim de doido, não dá para entender. Eu falei: "Não dá para entender, porque que eu não fiz isso antes?". Só que eu fiz. Fez, exatamente. Fez quando observou, na verdade, né? É, Quando teve essa atenção. E acho que esse acaba sendo, Edson, grande não sei se desafio só, mas uma das grandes questões da gente como empresário, né? A gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Mas só que ao mesmo tempo você tem que cuidar de tudo porque você é é, responsável por tudo, né? Ao longo desse tempo, dessa jornada, esses 50 anos, aonde foi mais que você falou, cara, realmente, não vou falar de erros e acertos, mas eu vou falar de pontos que talvez você começando um negócio hoje, uma fábrica onde você atua, mas tem que se debruçar. É diferente, mas, ó, acho que pessoas, todo mundo vai falar a mesma coisa. Eu conversei com empresários de vários segmentos, né? Todo mundo fala sobre a mesma coisa com relação à gestão de pessoas, gestão de time, de equipe, etc. Você até um caso até mais particular, né? Que nem estão se formando mais costureira, né? Não existe mais costureira, pessoa que mexe com máquina de plotagem. Não existe mais isso, né? Acho que não sei pra onde vai pra isso aí. Quem tá aí é a velha guarda mesmo que tá aí, e no dia que elas não vão passar bastão pra ninguém, pelo jeito. não sei Eu realmente. não sei como é que vai ser. Mas onde você acha que o cara que chega pra você e fala, cara, eu vou abrir uma melharia aqui, ou uma confecção, o que que eu não posso errar? O que que eu tenho que olhar primeiro? Já me pergunta, muita gente pergunta isso para mim. Eu imagino. Eu falo: "Se você puder sair fora, você sai". Não, porque é muito difícil realmente, confecção principalmente é muito difícil, quer dizer, porque as pessoas realmente não tem funcionários. Mas assim, eu procuraria, eu com dinheiro procurar fazer modernizar todo o maquinário, fazer uma coisa super Hoje moderna, tem máquinas bem, bem, tem bem, bem 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 automatizadas. Como é que tá essa coisa automatizadas. na área, no segmento? Tá bem, tá muito. Quem consegue, quem tem poder de fazer isso, o corte, por exemplo, é uma coisa fantástica. Mesmo que o meu seja bom, tem algumas coisas lá na frente, é Aham. zero em vista do que existe hoje, né? É que poucas empresas conseguem ter isso aí. Mas assim, para você abrir uma empresa para falar vai funcionar, você teria que ter um equipamento super bom e pessoas de gabarito e capacidade. Não tendo, o que eu diria assim, é que nem eu já falei e falo muitas vezes, você vai trabalhar com o coração. Você vai tentar fazer algo bom para você e saber que vai ter muito trabalho. Visão, né, do que você vai querer produzir, sei lá. Porque ele é muito amplo o mercado, né? Quando a gente fala em confecção, eu posso atender homens, mulheres, crianças, prematuro, Isso. tem. Por exemplo, você falou no prematuro. O prematuro para nós foi uma coisa assim fantástica. E o prematuro eu enxerguei isso há, sei lá, uns 20, 25 anos E foi atrás. natural chegar no prematuro? Porque você já trabalhava com bebê? Como é que foi essa. Alguma epifania que você teve lá? Uma situação que você viveu? Qual que é essa? Na época atrás, nós tínhamos uma mercadoria que chamava recém-nascido. Tá. Etiquetinha recém-nascido, porque era exatamente para uma criança que nasce. Nasceu Sim, sim, hoje. Então ela menorzinho. vestia aquele, porque tinha o P, é o RN, RN. ó ver, tem o RN, P, MG, GG, etc. Vamos lá. Na minha época, forte,
eu já criei naquela época o maternidade. Eu falei recém-nascido, estava errado. Falei maternidade, escrito maternidade, que é justamente nasceu a criança, você vai usar aquele produto. Porque era carente disso, como é carente até hoje também o prematuro. Uhum. São poucas fábricas, né? Não é? Hoje tem bastante fábrica, mas são poucas fábricas que fabricam. Uhum. E que fabricam alguma coisa elaborada como nós fabricamos, menos ainda. Os nossos, realmente, por isso que a gente vende para todo o Brasil, e vende muito bem. Na Shopee, hoje a gente vende, acho que. Eu tenho um macacãozinho na Shopee que a gente vende mais de 500 por mês. É prematuro. E é Prematuro. prematuro. E só uma referência. Mas tudo que vende lá mais que vende é os prematuros, porque as pessoas não têm. Quando compra, já. É o único bebê que nasce sem roupa, né? É, tadinho. Sim, sem dúvida. É Primeiro porque. planejamento, sem É, planejamento, fora não do tem? É. planejamento, Aí, fora de tudo, né? e hoje nós temos assim uma coisa que é muitos gêmeos que estão nascendo, que nascem também pequenos, e as mães não querem ficar com aquela coisa folgada, né? Aham. Lógico, tem aquelas pessoas que querem comprar o G para poder vestir o coitadinho desde o recém-nascido até o G, porque vai economizar. Mas tem as pessoas que não querem ver a criança nadando, né? Aham. Então, aí naquela época eu já criei o maternidade. Aí quando por causa da maternidade, na época quando a gente começou a ver que existia prematuro, mesmo não sabendo que o meu filho foi prematuro há 38 anos atrás, né? E não tem relação, né, do Não, mas eu prematuro já tinha com ele. ideia, Ah, tá. porque naquela época eu sei que eu tive que parar, abrir uma fábrica para poder costurar, foi fabricado todo um enxoval para ele, porque eram os pequenininhos. E eu lembrei desse fato e fiz o prematuro. Eu bolei o prematuro, falei que a gente ia fazer assim, assim, assado. A fábrica toda na época falou: ah, você não vai vender, esse negócio não vende. Até hoje se fala: não, não vende tanto, não vende tanto, mas vende. Porque é um produto que, como eu falei, a mãe, quando nasce essa criança, ela não tem que comprar uma peça, ela tem que comprar logo uns meia dúzia, Sim, sim. 12, 15. Vai vestir durante 20 dias ou 25 dias. Mas você tem que vestir 25 dias a criança. Se você não tiver o prematuro, você não vai botar um RN e coitado fica lá nadando nele. Aí é isso que deu o diferencial nosso. E a gente começou a vender. Aí o prematuro começou a crescer, 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 crescer. E hoje realmente é um dos produtos que mais vende. E é interessante, realmente, a gente quer. O seu pai recente, né, novamente. Eu lembro na maternidade tinha, né, uns prematuros, né? Aí quando você desce na loja do próprio, do É hospital, no né, que tem aqui, hospital. tem a lojinha lá, é o lugar que eu lembro de ter encontrado. Eu lembro que lá na exposição tinha lá o É. prematuro, né? Aí você tem lá, obviamente, os outros tamanhos tranquilo. E conversando com o pai lá no dia, acho que foi no dia, se foi no primeiro ou foi no segundo dia, com um dos pais lá, que era o bebezinho dele, tinha nascido prematuro, tinha nascido, cara, mas muito pititinho, assim, muito pititinho. E ele falou que não, que a roupa, né? Foi primeiro porque veio sem planejar, porque prematuro, né? O planejamento, a bolsa não tinha trago a bolsa, e ele teve que descer na loja e comprar lá as roupinhas, cara. E ele gastou tudo. Eu lembro dele ter comprado vários bodyzinhos pra poder subir pra enfermeira, pra ela ir lá trocando, porque eles usam aquele da maternidade, né? Que é o padrãozão lá. E aí, acho que só a maternidade, eu não sei se eles mandam fazer, ou é próprio. A maternidade é própria aquilo? Aqueles Não, que eles usam, eles mandam uma não, confecção fazer? acho que deve mandar, Deve talvez. mandar, Sim. né? Os hospitais, né? Imagino. Mas eu lembro realmente disso lá. Outro dia teve um caso interessante que uma mãe perguntou, mãe, ou deve ter sido a avó, que ela falou assim, vocês mandam e vocês entregam rápido, gente, É, isso através da Shopee, no né? Shopee, lá no Dando um site lá. recadinho no site. Aí eu falei, se comprar hoje, não vou mandar amanhã. Ah, tá bom, porque a neném vai nascer e é prematuro e não tem roupa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, aproveita e compra os bodezinhos, que eu pensei que ele ia comprar só um Ah. macacãozinho. Ela comprou 15 referências. 15 referências e tem uma referência que é assim, com mais quantidade, são 5 bodes uma vez. Então, quer dizer, ela comprou umas 20 peças. Eu falei, deve ter sido bom, porque a avó que já assina um negocinho, mas 500 pau aí não tem Vamos, problema. vamos. A mãe ainda Tá fica. mais É, empolgada, né? Tá mais assim. empolgada, tá mais empolgada. Mas é assim, então é por isso que realmente o produto vende, entendeu? Vende bem. É que hoje a gente está sofrendo uma concorrência muito grande, mas isso há 10 anos atrás, eu não tinha concorrente para isso. Quando a gente, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, um pouco estava sustentando a gente. Aonde que começa o ponto de, não virada, mas a grande mudança do mercado? Porque vocês têm ali o mercado nacional, a produção, tudo que você está comentando aqui era produção nacional. Os seus principais concorrentes eram
Mas se conheciam, né, os players ali, então, quer dizer, onde que começa essa virada do importado, ou quanto ele impactou, o que aconteceu? Quando você olhando de hoje para trás, que momento que você acha que começou a ter a entrada desse importado e de uma certa forma começou a É, competir com vocês? Onde que foi toda essa não, mudança? começou muito um tempo atrás, bastante tempo até. Não só, talvez mais de 15 anos, acho. Porém, assim, para afetar o bebê, não afetou muito, não. Afetou Não. muito mais os outros. O bebê ainda é algo que, tirando a Cartas, que a Cartas realmente ele entra, e. Mas a Cartas é recente, não é tão antiga, né, no Brasil. No Brasil, eu digo loja própria, é uma Não, coisa tão disseminada assim, né? não é. Eles entraram agora É, realmente agora que mais acho que eles assim. entraram de uma forma diferente, Ah, mesmo né? assim o pessoal viajava para lá, comprava É, você carta. tinha, mas ainda era É, mais talvez restrito ali, né? A é, um artista ou é. que fazia essa Agora, o que propaganda. ocorreu mesmo, que eu acho, foi assim, foi que os fabricantes, ou os consumidores, assim, as grandes redes, por exemplo, eu vendi muito para aquele do Sul, como chama? Caramba, é uma loja, uma rede de lojas que é do Sul, estou esquecendo o nome. E eles vinham aqui para fazer coleção com a gente, a Riachuelo também vai acontecer isso aí. Eles começaram a produzir lá. Então aí a mudança foi, não é que as marcas entraram para nós, nós compramos as mercadorias deles. As grandes redes que montaram fábricas lá e foram fabricá-lo. Eu não sei, no seu mercado não tem aquele. Tem alguns clientes aqui nossos, Edson, que fazem parte. Oh, meu Deus do céu. Sabe uma coisa que eles têm até uma certificação para poder. Porque, por exemplo, eu sei que para fornecer para Marisa, tem algumas redes que você tem que ter uma certificação lá do. A Bit, A BIT, a a Bit, BIST, é uma associação. acho que é a Bit. É a BIT? Eu não vou Eu lembrar o ia nome da falar embora associação. isso aí. Eu sei que eu tenho um cliente, tem até o Eduardo, que é uma pessoa que a gente até conversou já aqui. Ele tem essa certificação. Pelo que eu entendi, porque essas empresas, essas grandes redes, só compram das fábricas, né? Enfim, da cadeia que estejam dentro daquela certificação, porque a produção toda é nacional, não é nada importado. No caso dos bebês, não existe isso? Ou tem? Não, tem também. Tem também? Tem um reforço, isso torna-se um reforço até, talvez. Não Aham. tem o significado muito forte. Agora, sim, o problema é que, por exemplo, nós somos fornecedor nacional do Carrefour 15 anos, mais ou menos, lá no auge, né? Aham. Carrefour, Grupo Extra, estou esquecendo o nome dessa loja lá do Sul, que É, é, daqui a é pouco a uma gente rede lembra, daqui a legal. pouco a gente lembra. Enfim, a gente vendia para todo o pessoal. Quando veio esse tipo de coisa que as pessoas começaram a. Teve muitas pessoas que. O próprio Tip Top, a produção dela, a maioria, ele é fabricado lá fora. Ele não fabrica aqui. Se pegar a maioria das Tip Top, está lá marcando lá que é Made made in in China. China. Então, assim, isso afetou. Então, assim, não é que algumas marcas de fora entraram, aquele negócio todo, não. Nós que fomos buscar as fábricas lá na China, entende? Então, isso não só a confecção, como outras, né? Sim, sim, é Outras, todos os mercados. todos os Acho que, mercados. particularizando aqui até o nosso tema, né? Falando de confecção, eu digo que muitas vezes a gente já até teve a oportunidade de conversar, falando da mudança falando do Brás aqui novamente, né? Como mudou, né? O que era o Brás no passado, o que é hoje. E no cenário que eu falo, principalmente dos tipos de empresa, né? Então a gente foi de um tempo, grandes fábricas, todo mundo aqui, agora são todos grandes importadores, talvez. Importadores É, e, infelizmente, muito, como é que fala assim? Muita oficina, como é que a gente chama? Fundo de quintal, né? sim, sim, Tipo, indo oficinas irregulares. Não irregulares, não, irrego. mas no Não, tem, ponto de vista fiscal não tá regular, então tem uma concorrência geral você sobre tem isso, uns né? produtos hoje falsificados que ficam aí tranquilamente Na praça, né? na praça e Circulando. ninguém fala nada. Também é outra coisa que prejudica. Como é que eu vou comprar um macacãozinho, uma camiseta de bebê que eu vou pagar? Estou falando de. Olha, eu vou falar em termos de atacado. Que eu venho, vamos dizer, uma camisetinha regata, pequenininha lá, que vende a R$ 10, vamos pensar assim. Você compra camiseta de adulto, linda, maravilhosa, tal, você compra por R$ 12. Compra por R$ 14.
Como é que você. Aí quem está comprando aquela camiseta do bebê, ele não entende. Aí ele começa a achar que é caro aquele produto. Aí você tem que baixar os preços. Tanto é que hoje todos nós estamos com os preços super reduzidos, que não é o preço que você teria que bancar. Minha mercadoria custava o preço mais baixo nosso, na época boa nossa, era US$ 10. Entendi. Hoje não, hoje não. Mas esse custo de produção, ou seja, ele foi generalizado, né? Porque o dólar impacta em tudo, né? Sobe o preço do tecido e automaticamente é o que acho que é a matriz principal, né? Sobe o preço do dólar, explode, sobe o preço do tecido, porque o tecido acho que também malharia nem existe mais no Brasil, pelo menos diminuiu demais, né? A maior parte do mercado é também importado. Então o dólar é um fator determinante para o preço final aí pro seu custo e automaticamente sua precificação. Como é que vocês têm lidado com isso? Qual que é a grande questão em relação a isso? Como lidar com tudo isso? Como ele está com o preço mais alto É, do do custo. custo, é. Então, tá ficando quase impossível, né? Vamos pensar assim, que eu acho que todo mundo está com medo, porque todo mundo, como eu te falei, tá os preços baixando cada vez mais, e você não consegue entender como é que as pessoas podem vender nesse preço, Aham. né? Eu tenho um cliente aqui próximo a nós, que eu vi ou ontem, acho que nas redes sociais, não sei se foi no Instagram dele, etc. Tal, vendendo macacão de plush por R$ 9. Entendi. E quanto custa para produzir um desse? Para produzir já vai custar uns 15 no mínimo. Entre matéria-prima, mão de obra, etc. Tal. Né? Vai custar mais que isso, estou falando. O nosso macacãozinho prematuro de plush, eu vendo ele acho que a R$ 27. Uhum. Quer dizer, eu vendo, né? A fábrica vende. Porque é um custo sério, um custo certo. Agora, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Então, a mesma coisa que como eu falei agora, como é que eu posso, o cara pode vender uma camiseta de adulto por R$ 12, por R$ 14. Ela pesa 500 gramas, mais ou menos, dá 200 gramas, uma camiseta. Então, aí só de tecido já vai um dinheiro meio salgado, e assim por diante. Mas as pessoas estão conseguindo. Então, a gente, em primeiro lugar, deveria descobrir da onde vem esse custo baixo, que teria que ter uma fiscalização, que hoje nós não temos. Ninguém está fiscalizando nada, infelizmente. É, as oficinas que a gente paga um salário, o salário fica alto para nós, os caras vendem, fabricam a mercadoria por R$ 2, por R$ 1,50 e você, isso fora, né? Mas a gente, se é uma firma séria, não vai fazer isso. Sim, Não vai sim, sim, mandar. sim. Não consegue mandar. Não vou falar que a gente não vai fazer, que não possa fazer, que não tenha que fazer. Mas não faz. Então o custo interno ele é muito alto. Então está acabando realmente as fábricas estão parando, ou sei lá, fazendo o quê? Porque não consegue fazer. Entendi. E esse cenário não é um cenário, vou dizer, recente, né? É algo que já vem Já de um vem de tempo. algum tempo. A gente não pode Mas nem acreditar. piorou. A gente não pode nem acreditar, por exemplo, a pandemia, coisa parecida. Na Não, verdade, é não, algo que já não. está sendo construído, essa lógica, assim, né? É. Enfim, Mas não muito pior boa bem para a agora. indústria É. há um tempo, né? Porque se você chega, você vai naquelas feirinhas ali da Concórdia, não dá. Você não vai competir com aquilo lá. Né? Você não vai competir o cara vendendo uma mercadoria por R$ 5, por dois. Ah, vai, vou falar. O meu body é um preço bom, e é um preço bom. Tô falando de um mercado normal, não um mercado elitizado. A gente vende por R$ 15 no atacado. Vamos pensar assim. O cara vende a R$ 5. Como é que eu posso competir com o cara? O, Entende? e hoje, por exemplo, mas eu fico imaginando que uma das coisas que o tempo conseguiu te entregar e você conseguiu construir de forma muito bravamente é o nome, a credibilidade da marca, o nome Isso. Lane, né? Que sem dúvida nenhuma, isso ainda como você tem visto, aos olhos Ainda do consumidor lá na ponta, faz faz diferença, né? Faz diferença, ainda diferença, faz né? diferença. Graças a Deus ainda faz diferença. Senão, eu já tinha realmente, não conseguiria ter esses preços que a gente tem, entendeu? Entendi. Eu quero falar, não, o Lene, mas o Lene é caro, mas ele é bom. O Lene é caro, mas ele vende. Isso, Dura, né? Dura, isso né? eu estou falando assim, ainda tem essa meia dúzia de clientes que está fazendo isso, porque nós tínhamos 200 clientes, vamos pensar assim, hoje se resume a menos clientes que ainda fala isso, né? E enquanto que a maioria não, a maioria quer preço. E uma coisa interessante, né, Edson? Às vezes o pessoal não corre, não tem ideia do risco.
Que é quando você compra mercadorias, aí não falando bem, nem É, pensando em bem e mal de quem tá sobrevivendo. No final tá todo mundo tentando sobreviver, né? Conseguir a sua vida, mas quantos casos a gente tem aqui? A gente que tá aqui nessa região sabe, casos que o pessoal usa tecido, que o pessoal tá usando essas roupas, são desses tecidos jogados no lixo. ô, São tecidos de reciclo, eles pegam esses lixos, esses tecidos, todos que estão jogados no lixo, que é pego pelos carroceiros, e utilizam esses tecidos para fazer as roupas. isso. Ou seja, você pode pegar um problema de alergia, tem uma série de Série de coisas. questões de saúde, não que talvez a gente possa estar correndo, sei lá, eu posso estar indo no shopping, comprando uma loja de shopping, e o cara ele tá vendendo uma mercadoria que a origem dela no final é uma procedência Vai ser. questionável, Isso. né? Mas o risco ele é menor, a chance ele é menor do que necessariamente eu comprar em qualquer lugar. É muito louco, porque a gente tem que. Eu compreendo o cara que busca esse. O cara que paga R$ 2, porque talvez ele não tenha condição de pagar 10, pô. E existe esse público, né? De alguma maneira. Mas tem esse outro lado de um risco à saúde, mas saúde, né? E eu tô certo em relação a isso, né? É Tá isso mesmo, certo, né? você tá certo. Mas assim, a questão da pessoa querer pagar o menor preço não é tanto porque não pode pagar. É mais porque você tá vendo o preço muito baixo. Você fala aí, você começa a falar, mas o preço é bom. Você é 25, tá cansado de vir pessoas super milionárias, comprando na 25 de março. É a mesma aqui, mesmo na feirinha, você vai chegar, vai ter cheio de gente Tem de comprando. tudo, né? De tudo. Independente do Poder atacadista. aquisitivo, né? Poder É, aquisitivo. ele compra realmente. Porque o cara, o preço é bom, eu vou comprar, o preço é bom. Não, o seu tá caro porque o outro tá mais barato. Aquele papo que eu tava falando, entendeu? É isso que a gente, não sei, teria que mudar essa figura de novo, mas assim, mas teria que ter partindo de uma fiscalização, porque é impossível a gente ver esse Brás como ele está hoje. Eu tenho dó. Eu conheço aqui, né, 40, 50 anos. E hoje está dando pena, porque você vê um lixo que está tudo por aí, porque tudo ocasionado por esse tipo de coisa. Quantas salas de corte nós temos aí? A cada esquininha, Claro, sala de corte. a cada quarteirão você tem uns três ou quatro, né? Pô, esse pessoal, acho que em outra época trabalharia, o fiscal já teria chegado lá, já teria parado porque não tinha, a própria fábrica não tem condição de trabalhar. Não existe o mínimo condição, Assim, sanitária. Saúde, 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 justamente, saúde, saúde. Então, para É quem conhece, insalubre, né? Um ambiente isso, insalubre, é um ambiente insalubre, no caso. a maioria deles, 90%. Então, se você tira tudo isso aí, você voltava a ter um comércio melhor, voltava a ter com uma condição melhor, voltava a empregar as pessoas. Mas como cada funcionário que sai, ele abre uma oficininha lá. Porque vai custar, não é que ele vai trabalhar mais, mas vai ganhar mais, certo? Sim, sem dúvida. Vai trabalhar 24 horas, Sim, sem dúvida, sem dúvida. pega mais um auxiliar. Aí você fala, não, o cara para mim paga só 1,50 para fazer uma camiseta, mas ele vai fazer 3, 4 mil camisetas durante o mês. E vai ganhar muito dinheiro. Sim. É difícil a gente falar, como eu falei, para você manter uma empresa hoje, você tem que ter amor pela empresa, você tem que ter uma visão um pouquinho diferente do que você vai fazer, como fazer, é, que é o que nós estamos tentando para sobreviver, né? Nós não somos mais como nós éramos antes, porque antes a gente vendia muito, 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 ganhava muito, muito, muito. E hoje não. Hoje a gente está tentando sobreviver, uma grande parte de empresas. Eu conheço N empresas que estão assim. Mas assim, o que pode mudar, o que a gente deve fazer, eu acho, é criar algo diferenciado. Você pega um produto que você não consegue vender por R$ 10 porque tem um fulano que vende por 5. Você vai colocar algo nesse produto que vai agregar e você vai vender por 15, por 20, porque as pessoas compram porque elas gostam, né? Primeiro você olha com a peça, você só porque tem uma palavrinha qualquer que chama a atenção, você paga 15 naquela e não paga 10 da outra que é lisa, Entendi. porque você gostou daquela peça. E É. como que você, e esse processo de criação? Como que eu vou saber que aquele detalhe vai pegar, né? Porque eu imagino que é um processo, não é mais no achismo, né? Ah, vou colocar, sei Não, lá, cara de ursinho, como que é? Hoje a gente tá na época da Castor. Como é o nome? As crianças agora estão os nessa parada monstrinhos. do. Não, por causa daquele Bob Goods. Já sabe aquele Bob Goods, É. que é aquele livro de pintar. Você já viu a história dessa menina? Não. Bob Goods é um livro de adulto pra pintar. Não, a gente tá. Eu não sei. Ah, Pra mim, tá, eu acho tá. que a gente tá falido, né? Tem algum problema, né? Entre os 10 livros mais vendidos do Brasil, 3 é livro pra adulto pra pintar. Então acho que a gente tá com algum problema, né? Mas, te dando essa crítica à parte, a história dessa menina é fantástica. Ela é uma menina da Califórnia
que ela tinha. Ela usava como terapia, né? Como enfim, processo de para ela tava com ansiedade e tal, ela usava pintura, ela gostava de pintar. E ela via que tinha muitos amigos, etc., que também gostavam, mas só que não tinham material, não sei o quê. Aí ela começou a desenhar esses. Porque você se vê, não é castor, meu Deus do céu, é capivara que ele é, Aham. né? Eu tô com, Capivara, é tô com o verdade. nome aqui. Tem os ursinhos e agora é a onda da capivara. Eu não sei, da capivara eu não converso, eu não sei por que é capivara. Sei que é capivara, tudo é capivara. Mas em suma, aí ela fez esses desenhos, esses livros de pintar, agora ela virou bilionária lá, a mulher virou bilionária, tá vendendo, vende direitos autorais. E o Brasil é o Brasil é da hora, porque a gente pega todas essas ondas, Toda. vem aqui pra dentro. Então você quer, entre os 10 livros mais vendidos no Brasil, você pegar na Amazon, os sites de livro, né? A Magazine Luiza, que vende bastante. Os três é do top 10. Três é livro de pintar para adulto. Falei, caramba, a gente tá com problema, hein, Não, tá cara? com Tá com problema. problema, mas beleza. Gravíssimo. Mas a pergunta era: como esse processo de criação, ou seja, a capivara é o bichinho da moda, então eu vou botar capivara no coisa? Ou não? Qual que é É, a como se lógica ali inspirar, para né? se inspirar Na em verdade, relação a assim, isso? eu acho assim, tudo na vida é inspiração, realmente. Você colocar o desenho certo no lugar certo e de repente ele acontece, entendeu? A gente lançou uma mercadoriazinha, um mijãozinho, que colocou uma gatinha na lateral dele. Você falou, Timóteo, deve fazer acho que uns 4 anos mais ou menos que a gente usa a mesma gatinha. E vende que você não acredita, aquele negócio que não das que mais vende, por causa daquela gatinha. Então você achou uma coisinha certa, né? Uhum. Então aquilo chama atenção. Às vezes você bota um desenho todo elaborado tal que não funciona. Então é questão de você acertar no desenho, entendeu? Porque você colocando qualquer coisa, você agrega. Eu tenho uma mercadoria que a gente vende na Shopee, que ela vende por, acho que R$ 22. É um macacãozinho simples, um negócio todo. Aí, liso. Não, é 18,50 liso. Ele é lisinho. É um simples mesmo, lisinho. Prematuro, né? Vende pra caramba. Aí eu falei, pô, mas é muito barato, tem que colocar alguma coisa pra ele. Aí eu peguei, nossa, eu criei uns 4 desenhozinhos pequenininhos, uns cachorrinhos, umas coisinhas, umas carinhas engraçadas, sabe? E colocou aqui. Esse desenhozinho custa para nós 35 centavos. Ele está sendo vendido a 23,50. E vende mais do que o outro. Aquilo que eu estava falando. Então, para você tentar fazer frente a essas pessoas que vendem muito em conta, você tem que criar alguma coisa ou botar algum detalhezinho que chame a atenção, que você possa vender por um preço mais justo para você, né? Porque você não dá para combater. O cara não vai comprar uma coisa que o outro está vendendo por R$ 5. Então, assim, é o que eu penso, que o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo, né? Tentando fazer, vamos pensar assim, né? O que que vai? E nesses desafios todos que você passou, Edson, hoje, onde você mais. Porque, imagina, você começa lá no início controlando todo o processo fabril. Da malharia ao produto final, entregue lá pro seu cliente. Até a loja, você tinha a loja. Né? Com todas essas mudanças e transformações, onde hoje você tem mais empregado o seu tempo? Você fala, pô, esse aqui é o ponto importante dessa minha etapa para me conseguir garantir. Porque no final, o que a gente até começou aqui no início, né? É o nome Lene, que é o que faz vender. Mais do que qualquer outra coisa. Porque eu, como cliente, eu não tô perguntando se, mas esse tecido é da Lene que fez? Mas esse aviamento aqui, esse botão foi a Lene que produziu? Foi a Lene que importou? Não. Eu tô preocupado que o body lá no final tem a marca Lene, então eu seja que eu tô entendendo que todo esse processo anterior de qualidade, né, de um produto material que segue todos os princípios e preceitos, enfim, que são necessários, pedidos, etc., foi seguidos. Como que você tem feito isso? Como você tem olhando para isso? Assim, para continuar, Exatamente. Hoje, porque hoje você tá olhando para o quê? Onde é, você tá ou é, olhando para poder nós estamos pregar sua bandeira no focando, final? nós estamos focando hoje para poder sobreviver e tentar crescer, focando nos sites, né, Aham. nas marketplaces No lá da vida, marketplace, né? fazendo um site próprio que a gente está tentando fazer agora, com, mesmo com a outra marca, né, Tá. e colocando nossos produtos, fazer realmente se especializar mais ainda nos prematuros, que é o que a gente está tentando fazer para melhorar ainda alguma coisa que não é tão com tanta concorrência, e
pensar muito pouco no lojista, como é que chama? De rua, Tá. porque não tá, realmente, eles não estão com a cola toda, infelizmente. Não tô mais É, conseguindo não tá. essa distribuição, né, no final, né? Tem que focar No exatamente no marketplace. marketplace, O né? que que o marketplace melhorou pra você? A parte boa de tudo isso. O que que ele te possibilitou? Ou possibilitaria, vai Ah, possibilitar para as empresas, de uma maneira vender geral. mais, mas você tem que realmente ter um bom preço e ter coisas que chamam a atenção, porque as vendas é muito. Você vê que você vende todo santo dia, né? Você vende dia e noite, não tem horário para uma venda, nos sites, né? Nas Sim. plataformas. Você vê que você pega um final de semana, quando você chega no final na segunda-feira, é uma loucura lá. Mesmo nós não estamos ainda trabalhando com um processo tão elaborado que a gente possa produzir, porque às vezes está faltando até produção para nós. Mas chega lá a 700, quase mil pedidos, 500, Tudo do site. Tudo do tudo, site. tudo. Então eu acho engraçado, você chega um E sábado, Brasil inteiro, né? o E Brasil Brasil inteiro, inteiro. é E isso, Brasil você vende inteiro. no Brasil todo, né? Então ele melhorou muito as vendas e realmente todos nós aqui, o Brasil então tá maluco, né? Você vê que é muita venda pelas plataformas. E isso que está melhorando a gente, quer dizer, mas está tirando, é um negócio, pode vir a catástrofe posteriormente, né? Porque você está tirando o cliente das lojas. Quer queira que não tira, é impressionante quando nós já começamos isso há um Sim. tempo Há muitos atrás, anos, sim, que sem eu dúvida. falava, eu acreditava e não É, que eu falava pra você, acreditava, eu sempre bati, falei, não é cara, isso? é isso? A gente tentou fazer algumas coisas e não conseguia, porque era uma outra época, mas esta época hoje, lógico que eles exploram a gente pra caramba, porque hoje cada dia que passa o Shopee está explorando, está escravizando você também. Você tem que entregar a mercadoria com 16 horas, né? Senão você vai ser punido, eles estão punindo você de qualquer forma, você tem que correr atrás deles, né? Para fazer girar. Mas, um percentual muito alto também, começou com o custo final nosso anteriormente, quando nós começamos, era cerca de 12%, 13%. Hoje já tem 35%. Né? Você vende, você tem 30, recebe, você paga 35% para um cara que não fez nada. Ele tá lá, ele só faz propaganda, né? Tudo bem que ele gasta É, bastante na bacana, propaganda. bacana. Na verdade, esse ponto é interessante. Teve uma conversa também que eu tive com outro cliente aqui, que é o Diego. E ele é um player grande, cara. Um cara que vende muito pro marketplace. A conta dele a conta que ele faz, ele fala assim, tia, beleza, você pode falar que você tá achando que é caro, né, ó, taxa de comissão lá, beleza. Mas ele fala assim, ó, quanto custa você abrir um site? E quanto você iria investir em publicidade para você ter a evidência que você precisa? Pra atingir o Brasil inteiro. Então falou, cara, então quando você olha na conta, se você fosse fazer por você versus fazer através dos caras, então Não, ainda é talvez a vantagem. coisa, falei, então É. faz sentido, os caras não estão cobrando tão caro assim, porque é muito caro hoje, marketing é muito caro, né? E um outro ponto que eu acho interessante, e você falou, essa mudança total, né? Porque no fim, quando a gente olha para as tendências lá de fora, usando mesmo esse paralelo que você falou e lá quando você começou, pegou aquele catálogo americano e se inspirou na questão dos bodes. Se a gente olhar o que está acontecendo lá fora, que é o que vai chegar aqui, as novas tendências, elas são todas nessa direção. Ou seja, o varejo, de uma maneira geral, o varejo como a gente conhecia no sentido da loja, eu não sou nem especialista, tá? Mas o varejo como a gente conhecia da loja, do Caraí, não existe mais lá fora. Já tá começando a estar morrendo. Porque eu não vejo mais uma geração que tá vindo, o cara se deslocando do lugar onde ele tá para ir até a loja para comprar alguma coisa. Num mundo onde você compra relativamente tudo pelo celular. Tudo você resolve pelo celular. Hoje eu resolvo o exame médico pelo celular. Hoje eu tem lá que você já viu essa empresa chamada BIP? Hum. BIP é a maior empresa do Brasil de exames e com os exames médicos. Exames e aplicação de vacina. Ele é a maior empresa do Brasil. Trabalho é remoto. É, trabalho remoto, perdão. Home care. É o home care. Então os caras, eles aplicam mais vacina que o órgão público, que as prefeituras já. Tudo em casa. Então você precisa tomar uma vacina, você baixa um aplicativo, plum, põe lá, o cara tá na sua casa, pum, no seu braço. Quero fazer o exame de sangue, então o cara vai lá, tira o seu sangue e faz o hemograma. Ou seja, se até fazer exame de sangue, o cara não sai de casa mais. Imagina pra comprar um body. Ou pra... É. Cara, não faz.
A gente olha assim, realmente, Não faz sentido. não faz mais sentido o cara sair da loja. E o que, se você olha lá fora, acho que na China aconteceu isso primeiro. Não sei se foi primeiro, mas enfim, eu sei que lá é uma tendência, esse TikTok Shop, que é esse live, que é o live shop, que chama, né, que você faz uma apresentação ao vivo e aí já tá vendendo ali, né? É quase o nosso. Como era o nome daquele canal, daquele cara que vendia pra caramba na televisão? Oh, meu Deus, que era um alemãozinho. É tipo um É. Polishop da vida, mas Sim, era. pode deixar. Como que era? Oh, meu Deus do céu. Shoptime? Shoptime. Shoptime. Você lembra do Shoptime? Que era o quê? Era isso, né? O cara. Ainda tem. Eu não sei, acho que Não tem. sei se tem. Tinha aquele canal daquele cara que vendia ouro. Lembra daquela mulher que vende ouro, vende Isso. joia, ela coloca a Acho que ainda mãozinha. tem também isso Deve aí. ter, né? Que ela vende as joias lá por telefone. Mas, se você a gente olhar lá isso do que eu ia mencionar do TikTok Shop, o shopping center se transformou só o quê? Em ponto como se fosse showroom. Hoje o cara, o Isso. consumidor, ele vai até a loja, quando ele tá na dúvida do item, pra ver fisicamente se aquilo ali é o que ele quer, depois ele volta pra casa pelo celular e vai encontrar a melhor oferta, porque ele já sabe o que ele quer. Isso pra tudo, pra tênis. Semana passada eu fui comprar um tênis, eu fiz isso, né? Eu fui na loja, na Centauro, vi o tênis, vesti o tênis, porque eu tava na dúvida. Aí isso mesmo, voltei pra casa, entrei no Mercado Livre. Aí isso aqui, Comprou cara, mais e barato. comprei mais barato. Então quer dizer, caramba, realmente não faz sentido, cara. Não faz sentido É você ir que na a gente loja. ainda tem muita gente que. Sim, analógico, tem uma série, Ainda não tem. sem dúvida. Mas eu digo, mas quando a gente olha daqui pra 10 anos, isso a tendência tende a aumentar ou diminuir? Eu acho que tende a aumentar, né? Tende a aumentar. Entendeu, aumentar. Eu acho que não tem. Não, eu, como eu te falei, já fui cético nesse tipo de coisa. A gente já Já começou foi? muitos anos Já, sim, atrás. Eu sim, falava, sim, sim, não, sim, sim. eu não queria, eu não achava que tinha essa coisa. O Quem alcance, me, né? Se o alcance era é, esse, né? quem me fez acreditar foi uma funcionária minha que falou assim: Edson, vamos colocar. Ó, vamos mostrar, vamos colocar lá no. Primeiro, qual que foi? Ah, foi no Shopee. Vamos colocar umas pecinhas. A gente colocou 10 lá, ela mostrando como foi fazer. Eu falei, tá bom, Bianca, eu vou fazer só por sua causa. Eu coloquei. Aí começou uma vendinha, aí começou duas, aí começou a estourar, começou. Falei, nossa, o negócio funciona. Aí eu Boa. comecei a acreditar, né? Porque a gente ficava todo feliz quando saía 5 vendas, né? 5 pedidos. Eu ficava, "Ah, maravilha, não, que legal, tal." Ia entregar lá no No correio, correio lá em cima, lá lá, em né? cima. Eu acho, Longe mas pra eu caramba, né? achava divertido. Longe pra caramba. Aí, de repente, começou a crescer. Aí eu falei, caramba. Aí começou, né? Quando a gente começou a botar um produto e tal. Aí entra aquele detalhe, você coloca algo que você acerta. Na hora que você colocou. Sabe por que eu lembrei de fazer algo que chame a atenção? Porque eu vendi uma certa época para Tricai. Uhum. Tricai Fica aquele site, é, né? O nos site, né? convidou tal. E eu fiz um modelo, nós criamos um modelo lá. Eu falo porque Sim, 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 sim. somos nós que Sim, fazemos sim, as sim, sim. coisas. O time, o time, o Sempre time. tem um espetáculo assim meu, mas assim, tem algumas coisas que eu gosto muito. Eu falei, isso aqui é uma vaquinha. Ninguém dava valor para coitada da vaquinha, vaquinha. A vaquinha, Tadinha da mas era vaquinha. bonitinho, negocinho assim, mas vaquinha e tal. Aí eu falei, não, vamos, tal. Aí botou aí o pessoal da Tricai botou uma fé danada no negócio. Aí pediu para eu fazer uma quantidade X e, e produzir aquilo lá, né? Pô, vendia muito. Aí eu falei, aí por causa daquilo lá começou a vender outras coisas muito fortes. Uhum. A gente deixou de vender da Patricai quando ela unificou os 3 sites que eles tinham, Ah, da é o. Petricai, Meu da Deus, esqueci. Fit, da Da Fit, Fit, Tricai Tricai e mais uma outra lá. e. Oh, meu Deus, isso é uma outra grande É, também é, de loja online. Uma das essas primeiras, os Aí eles primeiros. colocaram os 3 juntos, aí complicou os nossas fotos, complicou tudo, aí terminou dando um. Deu bom. Não deu bom lá pra É. continuar. Aí eu falei, chega, não vou mais trabalhar com esse camarada. Aí paramos de trabalhar com ele. Aí me chamou a atenção quando começou a vender algumas coisas. Eu falei assim, a gente tem que colocar uma isca, né? Então coloca um produto com preço baixo, com alguma coisa bem chamativa, bem legal, e para ver o que vai acontecer. A gente colocou, que é justamente esse macão que eu falei que vende 500, 600 Sim, por sim. mês. Pronto, aí daí puxou a venda dos outros e começou a vender bastante, entendeu? Porque quando você sabe disso mais do que eu. É o tal do biorritmo. Quando as pessoas começam a olhar muito para a tua loja,
ela começa a girar bastante, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi o que ocorreu. Então, hoje eu Você se agradeço, convenceu, hoje tá convencido que a convenci. internet não É, tem eu jeito, né? quero mais hoje, tem que fazer mais coisa, porque a gente não está tendo uma condição de tempo, né? Porque a gente ficou com menos funcionários, Sim, fizemos sim. tudo. Uma mudança Então, essa toda. mudança toda. Mas falta de tempo, falta de fazer. Vendeu muito, a gente não consegue fazer as entregas de acordo, porque não dá a produção ainda para fazer, mesmo produzindo bastante. Não é que a gente está fazendo pouco, não. É que diminuiu. De mais de 80 funcionários ter hoje o que eu tenho lá. Sim, sim. Então, uma mudança É importante. mudança. E depois de todas essas altas, upside down, né? Essas subidas e descidas, o que que você consegue já no, nesse auge todo? O que que mais importa para manter a empresa viva? Para a empresa continuando? O que mais importa no sentido do que eu acho que devo É, e fazer, qualquer o certos, errados, o porquê. que que tem que, cara, Não, é isso aqui. não, voltar para a frase que eu falei, coração. Coração, vontade, ter amor pelo que faz, né? Que é o que a gente sempre teve. Para a gente estar galgando e para crescer mais. Tem que crescer. Eu preciso voltar a crescer o que a gente sempre foi. E fazer valer aquilo que a marca nossa tem, que é a qualidade, que é o destaque de novo no, no mercado, né? Que a gente, no auge nosso, a gente vendia para Deus e todo mundo. Chegamos a fazer propaganda em televisão porque a gente tinha parceiros para fazer junto. Então, quer dizer, era um negócio muito forte. Eu considero realmente uma das melhores marcas de roupa de bebê que teve foi a nossa marca. Ainda acho que é. Acho que é. E você olhando para os seus, vamos dizer, os concorrentes, os caras que estão nesse mesmo nicho, né, do bebê e tal. Quando eu pegando os principais, eles estão tudo adotando essa estratégia. Você vê, você enxerga que eles estão nessa mesma pegada. Vende a marketplace, diminuindo lá a ponta Então, do lojista, tendo site próprio. Essa tem sido a estratégia dos e caras. usando muito a rede social, né? Rede social. O pessoal tá vendendo muito, que é outra coisa também que eu também tenho que alcançar esse tipo de jogada com a nossa firma também. Eles estão vendendo muito assim, porque não. Eu digo até que sumiram todas as marcas, né? Tilly Baby, mesmo a Luna você vê que sumiu, Luna, que era uma coisa que tinha destaque, você via seguidamente. Então você tem que estar realmente ativo nisso, voltar a ter, fazer com que sua marca retorne. Que hoje unificou, não existe uma marca específica Entendi. que você possa. Não sei se você conheceu a Tilly Baby, conheceu? Chile não, não conheceu. Você não conheceu, seria uma das melhores marcas de macacão que teve depois da minha geração, tá? Tá. Continua, Sim, uma sim. continuação, veio posterior a nós. Mas fantástica. E tinha um grande destaque, e agora não está tendo. Aí você vê na, não na feira de bebê, como teve agora, como é que chama? Aquela feira, você fala aquela As- gestante bebê lá? Aquela feira de essa gestante teve bebê grande agora na é, Expo aqui, na Expo Center isso Norte? aí. Se você vê as lojas que estavam lá, não tinha nenhum das marcas que nós conhecemos. Já Algumas mudou. coisas novas, algumas pessoas novas, mas não tem. E essas firmas existem. As empresas existem, você É, não tá enxergando mas o não tá nome da mais, marca. eles não estão entrando mais nesse tipo de coisa, porque as vendas estão sendo feitas de uma outra forma. Porque o cara coloca lá, mas não tem o cliente, então você gasta uma fortuna, mas não tem um cliente para quem buscar, entendeu? Então por isso que eu acho que tem que partir para rede social e para os sites, né? Para online, né? Não sei se você já chegou a avaliar alguma vez, tem um termo que eles falam de uma estratégia, na verdade, que eu já vi até clientes nossos fazendo, que eles usam micro-influenciador para poder alavancar as vendas. Então eles vão lá, fazem. Isso tem empresa especializada, né? Tem que fazer. Então, claro, você pega uma empresa especializada que vai pegar. Se eu vendo body para prematuro e bebês, né? Então eles vão lá, eles avaliam, fazem uma lista, uma análise de todos esses influencers com até 100 mil seguidores, 500 mil, enfim. Tem lá um número X, um target de seguidores, e que são influencers desse seu mercado. E você faz ações direto com esses caras. Então ele não vai no cara grandão que tem 50 milhões lá, ele vai nesses caras, ele chama, eu não sei se eu tô, eu acho que eu tô acertando no termo, mas no termo, acho que é esse esquema, o termo é esse, micro-influenciador, e faz essas estratégias de venda, essa conexão, então assim, essas agências,
recrutam esses caras. Então você vai lá, ó, eu faço, o que que você faz? Eu faço isso, bebê e tal. Aí eles vão lá no catálogo de influencer deles, vocês contactam, já tem esse catálogo pré-definido, pré-cadastrado, e conectam você a esses caras para essas pessoas fazerem as suas campanhas. Então, toda aquela grana toda que o cara ia pra televisão, ia para os grandes programas, etc., tá vindo para essa estrutura de público. E aí eu não sei te dizer, mas tem falado, pelo menos o que você, desse cara que eu conversei, mas já li também sobre o assunto, falou que além de ser mais efetivo, mas é uma venda mais assertiva, porque a chance de acertar o público é muito mais precisa, né? E tem dado muito retorno. Tem dado Você muito sabe retorno. que é uma boa ideia. E assim, e eu tenho que também aceitar esse tipo de personagem que Personagem. surgiu hoje, que é o influencer, Influência. que eu particularmente tenho pavor, não gosto, Aham. detesto, eu acho que não funciona, mas funciona. Funciona. É que talvez Não, sabe, assim, como é que você faz assim, que você tem uma é aversão? uma crença, Eu só que falo, é uma não, não crença, é dá. uma Eu falei, crença. como é que um cara, né, tantos Hum. fulanos, não vou citar o nome, que são Sim, caras sim, tão sim. medíocres e tão milionários por causa disso, por causa daquilo. É um negócio assim maluco. Você É fala, que mas o que o sabe, cara fez, não fez nada. influencer, sabe, virou aquele tipo coach. Você lembra? A palavra Aham. coach ficou meio banalizada. A expressão, o coach de fato é uma técnica, coach de fato é uma técnica que de muito eficiente. Grandes empresários, puta cara muito fera, passou por esse processo, mas o negócio meio que se banalizou e todo mundo virou coach, né? Acho que o influencer me parece ser a mesma, seguir a mesma linha. Então, eu quis falar assim. Deu uma banalizada, mas tem, quando a gente olha por um prisma, sei lá, não, beleza, tem esses os mal influencers, talvez. Não sei se pode É, definir. Talvez pode ser isso. Os maus e os bons. mas todos eles são, porque assim, interessante, Sim, o que eu são, quis claro que falar são. assim é que, São, como eu falo claro que assim, mas são. eu nunca sigo ninguém. Então eu acho que ninguém segue também, né? Eu falo, mas se eu não sigo, por que, que os outros. É, Eu não acredito que esse cara vem e tem aquele negócio todo, é, né? Outro dia eu vi uma antiga. Uma ex-namorada do meu filho, aham. que ela é dela já, que ela é uma grande influência hoje. E Aí, tá vendo realmente, só? cara, mas Explodiu. ela tem tantas marcas que ela faz um Fazendo trabalho com ela propaganda, que que eu falo, legal. como é que pode? Eu falei, mas então, quer dizer, você começa a falar assim, não, realmente existe, né? Então, assim, voltando àquilo que nós conversamos há muito tempo, que você falava de Online. plataforma, É, que eu depois que fui, eu também vou pensar agora pode muito no que pensar, sim. você falou, eu vou procurar Pode esse procurar, influencer, cara. qualquer Faz que, que sentido. realmente faz sentido. Faz sentido, porque no final ele é ele é um. Que antigamente, vamos lá, qual que era a distribuição de vendas? Você tinha um representante comercial espalhado no Brasil. Você mandava um catálogo. Eu tô ficando velho É. porque eu sou antigo, né? Já dessa até a gente. Você mandava um mostruário pros caras. Quantos davam um Pelé no mostruário? O cara não vendia nada e ainda dava um Pelé no mostruário, né? Justamente. Mas beleza, você mandava um mostruário pro cara com a pastinha ia nas grandes redes, nas grandes lojas, etc., nas cidades. Então o cara pegava o carro, passava o dia inteiro, o mês inteiro correndo nas cidades, talvez as cidades maiores, ou dividia lá por número de habitantes, sei lá, fazendo. Hoje, olha o que você falou, marketplace, primeiro, você não precisa você não precisa de representante em lugar nenhum. Porque se eu tô no Mercado Livre, eu atinjo o cara que mora em Rio Branco, no Acre, o cara que mora lá no, em Recife. É o mesmo cara, vai ver o mesmo produto, o mesmo preço, tudo igual. E agora o influencer é um vendedor direto seu. Ele é o garoto propaganda da sua marca. Por isso que talvez acho que esse filtro utilizado, né, sendo utilizado, é que o meu negócio não faz, mas quando a gente começa a olhar isso, você bem utilizado, fazendo uma conexão mais lógica entre, porra, eu vendo coisa para prematura, aí um cara lá que é um influencer que nem gosta de criança, sei lá, aí lascou, você tá ferrado, você tá se conectando com um É, cara qualquer. Mas talvez se você encontrar alguém que tá falando com esse público lá, hoje tem muito dessas influências mães, né, que compartilham tem. coisas lá, esses perrengues de ser pai, ser mãe, etc., de recém-nascido, ou o que que é. Eu tenho certeza que a gente entrar no YouTube e colocasse lá, acabei de ter um filho, meu filho nasceu prematuro, o que fazer? Deve ter uns 10 vídeos lá Ah, de tranquilo. alguém falando, ensinando técnica de banho, ensinando como passar a pomada. Cara, porque hoje você encontra Tudo. tudo, qualquer coisa que você quiser imaginar, a gente encontra. Então acho que Não, é interessante olhar não, parece meio, é meio louco, mas a gente olhar de uma outra forma.
Mas, Edson, no final é o que você fez a vida inteira. Se você olhava as máquinas, via as qualidades, porque a sua, se você contar, do pouco que a gente toca da sua história aqui, eu pego como ensinamento interessante. E uma coisa que o Irandir até falou numa conversa anterior. Ele disse que você fica bom numa coisa depois de 10 mil horas. Você tem que praticar 10 mil horas algo pra dizer que você tá de fato bom. Os filhos dele jogam tênis de mesa, né? São um semi-profissional. Ele falou que uma das coisas lá que o próprio técnico dele fala, né, sobre isso, né? Ele além de outras metodologias que eu sei, mas ele falou que você precisa de 10 mil horas jogando tênis de mesa pra você falar que você vai conseguir chegar no nível profissional. 10 mil horas, eu nem sei quanto daria dar 10 mil horas se a gente considerar em É dias. verdade, né? 10 mil horas. Então, provavelmente você teve mais disso conhecendo máquina, pra ter conhecido de maneira tão profunda, pra daí sim passar pro seu voo de empreender e construir. E a gente tem isso como empresário no final. Tem mais de 10 mil horas de voo, cara. Tem. Passando por perrengue e tal. E quando a gente olha isso de uma forma talvez mais meio diferente, né? A gente consegue trazer as melhores soluções, que é o que você sempre fez, pô. No final, você É, sempre fez. tentar achar Você acabou de falar soluções. que resolveu o negocinho lá de Depois botar de e 40 tirar. anos. Você olhou uma hora que você olhou com um pouco mais de atenção, dada a bagagem e experiência, encontrou uma solução. Construiu uma É porque solução. tem coisa muito simples, a gente que não olha, não enxerga. Exatamente. Ou não tá tomando, dando atenção É. devida. Tudo aquilo que a gente não dá atenção devida acaba passando. Aquilo que acontece tantas, nossa, mas isso mas é direto. Mas essa é a experiência, né? Todas as vezes eu vejo os meninos fazendo, sei lá, o cara tá fazendo, no meu caso, no meu mundo aqui, né? Tá fazendo uma conciliação de não sei o quê. Aí você olha assim, mas cara, mas aí, o que você tá fazendo? Não, mas eu tô fazendo assim. Não, mas. Não, cara. Você vai demorar muito, cara. Peraí, faz assim, ó. Por que você não faz assim, ó? Isso, Aí o cara, pô, Júlio, é verdade. Tá vendo? Mas é a experiência. No final é a experiência. É a bagagem que você tem e construiu ao longo do tempo, né? verdade. É a bagagem. Então a gente tá sempre os olhões bem abertos pra isso. É o que nos. Puta, é a nossa obrigação no final, Nossa né? É a obrigação. nossa obrigação no final, como dono, né? O dono é isso. Acho que é isso que importa. Olhar de forma Ou diferente. então se aposentar e passear. Ah, não, isso só serve pra funcionário público, porra. Não tem como, não. Eu acho. Eu não conheço. Eu não conheço tantos que se aposentaram. Eu não tinha. Eu já tive vários tipos de clientes. Os caras que. Realmente os caras morreram e saíram fora, mas nunca. Não teve Nunca um se que falou assim. aposenta, né? Foi lá, aí parei, fechou a empresinha dele e foi vir na praia. Eu não conheci nenhum Não até é hoje. Eu difícil. não conheci nenhum até hoje. Pelo contrário, né? Todos estão ali na. O cara tá na labuta até o É, na fim labuta dos, até do fim hoje. dos últimos lá. Não, o cara não abandona, não. Beleza, É. cara, muito bom, muito bom. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta final pra gente ir pros Hum. finalmente aqui do nosso papo, que eu acho que é importante. E dado todo esse, enfim, todas essas mudanças, porque a gente tá falando de mudança, né? Como as coisas estão mudando numa velocidade cada vez maior. E você mencionou sobre um ponto que eu acho que é importante, é sobre as pessoas, né? O time, se tem gente lá de muito tempo na casa. Como que vai lidar? O que você tem visto? Se você pensasse agora, a pergunta é: porra, a gente tá vendo, a gente falou, né? Não estão formando novas costureiras, não estão não sei o quê. E qual vai ser, então, o caminho do negócio, do melhor? Porque vai ter que ser solucionado. Como que vai resolver? Isso, olha, é realmente é incógnita, porque não dá para você entender como que nós vamos sobreviver sem costureira. Porque por mais que você imagina tudo automatizado, mas alguém tem que apertar o botãozinho, tem que costurar, tem que fazer, tem que ter um, e não tem, não existe. Existem, ó, máquinas novas, você tem um maquinário novo, maquinário moderno, overlocks lindas, máquinas super que fazem um trabalho fantástico, mais veloz, etc e tal. Mas não tem a pessoa que vai operar aquilo. Porque ninguém quer ser. Ah, todo mundo hoje quer ser influencer, né? Em primeiro lugar. Esse É, youtuber, quer ser youtuber. não Não, é? esse youtuber. Então não tem condição. Eu acho um absurdo. Eu falo com o pessoal lá, parece que vocês não conhecem ninguém. Não tem uma pessoa que seguiu o caminho Nem as filhas, né? o Foi pra caminho outra da coisa, né? mãe A que eu ia mãe, né? falar. Não seguiu. Então não sei como vai ser o final. Eu tava falando com tem uma fábrica muito grande lá em Minas, que é a Inconfral. São amigos nossos lá. E eu falando com o representante deles, outro dia, ele falou assim, "Seu Edson, porque eles produzem bastante, vende tudo antecipado, aquele negócio todo. Eles estão com atraso de 30 a 60 dias, chega os atrasos dos pedidos, em função que não tem funcionário, não tem, não tem a mão de obra. Aí quem vai produzir? É o nosso caso que nós estamos falando aqui agora, né? Eu estou vendendo bastante, a gente vende, mas
Trava, Como deu produzir? uma É, parte que tá travando. como produzir? Você recebe um pedido, você demora 30, 40 dias para mandar um pedido de nada. Eu falo, mas e da manda incompleto? Não tem lógica, Caramba. entende? Porque agora isso, o futuro vai ser, talvez vai ser mais complicado, né, para todos nós. No geral, para todas essas grandes indústrias, porque nós somos pequenos, com quatro ou cinco você vai ainda vai Ajeita ali, né? Dentro ajeita, do né? volume, você O consegue cara ver. fala, por exemplo, meu cortador falta, eu vou lá, eu corto, não é? Eu sei fazer isso aí. Agora, e quem tem 20 cortadores? Aí, né? Não vai ter mais os 20 e o cara vai cortar pelos 20, Não tem né? como, né? Não tem condição. Então, quer dizer, o negócio ficou meio grave. Ou você vai ficar muito grande, talvez. Mesmo assim, o grande vai precisar dessa costureira. Porque, por exemplo, no caso do corte, você pega essa máquina automatizada, vai fazer com menos pessoa uma grande produção. Mas a costura não, a costura tem que ter costureira. Eu não- Ainda, né? Só se o dia é, que tiver robô. Tá metendo robô, é, vamos criar um robô só se aí. for os O robôs que vão robô aí, os costurar. humanoides aí que vai costurar. Vamos arrumar uns robôs aí da É. Tesla aí pra costurar. Então a gente precisa realmente, não sei como vai ser o quadro futuramente. Ainda nós temos hoje o grande mercado que se formou aqui, porque vieram os bolivianos realmente, vieram. A maioria das costureiras são bolivianas hoje, quer dizer, as oficinas, né? Oficina, sim, sim. Só que as oficinas normalmente costura para todo mundo, né? Para quem se submete a esse tipo de trabalho, né? O cara produz. Tem hora que daqui a pouco não vai ter mais, como eles também vão mudar esse tipo de coisa, né? Então vai faltar essa mão de obra que tá escassa, vai ficar mais ainda. Então não sei como vai ser o futuro da confecção, né? Que é meio complicado, Não confuso. sei. Acho que é pra coisa pra gente refletir, né? Alguma resposta vai ter. O mercado sempre se ajeita de alguma maneira. A gente não, talvez a gente não consegue, quer dizer, mesmo a gente não vislumbrando ou tentando ter na visão do que pode ser, como a gente falou aqui também em outros casos, mas de alguma forma ele vai se ajeitar, porque as pessoas vão Lá continuar vestindo, né? essa realmente é uma pergunta e uma resposta difícil de dar. Porque assim, quando se trata de fabricar uma meia, a meia, uma máquina faz ela sozinha, certo? Uhum. Não precisa de uma mão de obra, não precisa costureira. Uma cueca, uma calcinha hoje que se faz, né? Essas roupas íntimas, faz realmente com uma máquina, ela te produz aquilo lá. Uhum. Mas uma roupa elaborada não faz. Uma jaqueta, uma camiseta, uma camisa pó, não vai fazer sem ter uma costureira. Não consegue. Por mais que seja automatizado, você tem que ter uma pessoa lá para fazer. Então, Tem alguém hum, pilotando quem ali que. a ferramenta. Então, é uma coisa que só o futuro vai dizer. Só o futuro vai dizer. Acho que são de tantas perguntas que nós temos sem uma resposta precisa. Essa, com certeza, é mais uma Essa é dos uma- mercados, né? Dos mercados de confecção. é, Conversando também com com outros clientes que também são do mesmo segmento, eles falam, eles têm a mesma opinião. Falou, cara, eu não sei, tô me virando com o que é possível, tô terceirizando parte, ajustando, tentando criar um processo de qualidade, de aferição de qualidade melhor junto a essas oficinas terceiras. Na verdade eles chamam de ter oficina terceira exclusiva, né? Então o que ele faz? Ele isso. corre para ter muito volume pra dar volume pra aquele cara dar o passo que ele toma conta do tempo todo do cara. Quer dizer, ele dá tanto trabalho pro É, cara que não dá tempo dele pegar outro. pegava. E aí ele consegue, de alguma maneira, garantir a qualidade do trabalho ali. Ele falou que é o que ele tem feito. Falou, meu, eu aumento meu volume, entrego pra esses caras aí, que é 3 ou 4 costuras, oficina que vão me garantir aquilo ali, só que eles têm tanto volume que eu sei que ele não vai, porque se eu abrir 1 dia, 2 dias de espaço, já Entra era, outro. vai entrar outro, e aí, aí vira aquela confusão. Então falou, a minha briga hoje é aumentar sempre o meu volume para esses caras Você tem que manter continuarem a ser exclusivo, continuar a ser exclusivo. Continuar a ser manter exclusivo. escravizando o cara. Tá, não, tem que ser exclusivo, meu, tem que ser exclusivo. Senão, se eu abrir uma brechinha, vai entrar outra produção lá no meio, porque os caras ganham por pedido, ganham por pedido não, Por perdão, por peças. peça, né? Eu pago por peça, né? Eu pago por peça produzida. Ele falou, não tem muito o que fazer. Falei, caramba, é engraçado, mas tomara que outras pessoas estejam vendo o que tá acontecendo e de alguma maneira pensando sobre isso, né? A gente sempre espera, pelo menos, né? Mas algo vai ter que ser. Eu Algo acho que tem até. que. Porque Não sei o que desemprego vai tem. Gente surgir. pra trabalhar tem. Não é possível, cara. Mas não tem. Não sei, Todos cara. os setores Eu acho que não você tá se busca, não encontrando, encontra. mas. Existe uma congregação, as pessoas não estão se encontrando. Quem tá querendo contratar É, e quem tá procurando emprego? A minha esposa, na empresa dela, eles contrataram um tempo, um grande varejo, né?
Eles contrataram quantos que ela falou? Eles são uma empresa de, putz, sei lá, 200 mil funcionários, sei lá. É gigantesco o negócio. Pô, numa cacetada ali, eles contrataram quantas? Acho que foi 2 mil pessoas, assim, em todas as redes espalhadas no Brasil. E ainda tem mais não sei quantas mil vagas abertas e não consegue alocar essas pessoas. Falei, caramba. Aí você vê um monte de gente procurando emprego e essas vagas todas abertas. Falei, cara, por que que essas pessoas não estão se encontrando, né? Mas Cara, é uma coisa meio esquisita é aí, né? esquisito, mas voltando para uma confecção, antes você colocava uma placa, coitado, a placa nem esquentava. Hoje você coloca uma placa pedindo lá, tá cheio, né? Auxiliar de costura, costureira, Overlockista. não aparece ninguém. Fala, como é que pode? E no Brás não aparece ninguém. Uma pessoa fala assim, tô aqui. Não tem. É estranho, mas não tem. Não tem. Não, É engraçado mesmo. É como eu tô falando, né? É como se ninguém estivesse procurando, né? não sei. Ou sempre procura um outro emprego, menos. Tô Ou- falando da É costura, assim, né? não, Pelo sim, menos, falando é. desse universo Não aqui. tem. Tá lá, tá cheio de placa no- na porta Na lá e não portinha lá. aparece. Não aparece. É, não. Negócio de. Como eu te falei, o caso do cara de Minas também, que ele falou a mesma coisa, né? E assim por diante, sei lá. Não sei o que vai ocorrer. Vamos pegar os robozinhos realmente, Não, eu porque falando, se. acho que vai ter um robô aí que vai fazer. O robô costureiro. Os caras estão pensando tanto robô motorista, a gente vem pensar, ó, tá vendo? É um É, nicho de mercado aí. O robô costureiro. Vai dar mais dinheiro pro vai dar cara, vai mais dar mais dinheiro. dinheiro. Gente pra contratar. Vaga tem pra eles ocuparem, né? É, Vaga tem pra comprar, porque eu sou uma pessoa de discussão, né? tranquilo. Beleza. Então é isso, meu amigo. E eu queria, cara, pra gente encerrando aqui, deixa a sua rede social, como é que o Instagram, como é que é site da Lene, o que você tem lá pra gente compartilhar, pra conta o pessoal. O Instagram nosso é o Lenny Baby Oficial. Tem que me achar. O site a gente está implantando agora, já com mais Mas já é com a. lenebbaby.com É, lá. é, O seu site vai ser um e-commerce, é isso que você tá falando, né? Você tá comentando, você tá e-commerce, transformando, é. não é mais só um site institucional, né? Vai Não, ser um não, e-commerce, né? e-commerce, Vai ser um e-commerce, tá? que a gente tá fazendo. E só eu não. Como você sabe que eu não muito ligo muito para esse tipo de coisa, então não vou falar o que Né, eu mas tenho que a gente saia dessa Facebook, essas conversa coisas. você ligando pra isso, mudando Não, vou novamente a chave. fazer, vou mudar a Já mudou chave. uma chave, cara. É só mudar a segunda. Um disjuntor caiu, agora tem que cair o outro, pô. É, Só um disjuntor caiu e ó, marketplace é o caminho. Ó, a gente se conhece há tanto tempo a gente conversou sobre essa coisa de marketplace, né? E justamente, a né? primeira vez, desse tanto tempo que a gente conversa, você tá falando pra mim que eu não tô nem tentando Que é uma ideia convencer minha, nada. Que o marketplace é o melhor caminho, pô. que é um fato. Durante tanto tempo, eu tava falando pra você, querendo te É, convencer que o marketplace era uma forma. Hoje, é a primeira vez que eu ouço você dizendo pra mim que não, realmente o marketplace é o caminho onde eu tô é, investindo, colocando toda a minha energia. Então, olha pra isso, cara, porque acho que as redes sociais são isso. Você acha que a gente tem a oportunidade de usar isso aqui, botar seu rosto aham, lá? Nossa, a empresa existe porque o Edson tá por trás, porque a Lene tá por trás, e todo o seu time lá. E pouco importa se tem 200 pessoas, tem duas. Quando vocês estiverem lá, a marca tá viva. tá viva. A marca permanece. E é ela que é a referência. É ela que, como eu te disse, quando eu comprei um body da Lene, não tô preocupado se o tecido foi a Lene que fez, se o botão foi a Lene que fez, se a costura foi a Lene que fez. Eu só tô sabendo que aquela etiqueta me garante que esse processo de aferição Isso, de qualidade, o cuidado, o zelo pelo produto acabado foi feito, foi seguido de foi alguma seguir, forma. né? Acho que é isso, é isso. Seja Verdade. brasileiro. E essa é a nossa, e acho que talvez a nossa grande vantagem, sabe, Edson, e como ensinamento fica aqui, pessoal, acho que é isso. Nossa grande vantagem por ser menor é que a nossa possibilidade, capacidade de virar a rota é muito maior do que uma empresa gigantesca. Quanto maior você é, mais difícil é você se adaptar às grandes mudanças. Isso. E sendo menor, essa talvez é a nossa grande vantagem competitiva num mundo de alta tecnologia, onde a maneira que as pessoas se relacionam, a maneira que as pessoas conversam, a maneira que tudo acontece, está se modificando a cada dia um novo aplicativo que a gente tem que entender como funciona, mas a gente, do nosso tamanho, nos permite fazer esses movimentos, Justo, é. nos ajustarmos à nova Ser realidade. pequeno realmente às vezes funciona melhor. É uma coisa que a gente fala assim, o governo não ajuda, não sei o que não ajuda, etc. Tal, não ajuda. A empresa pequena não precisa da ajuda do governo, porque ela já não tem realmente.
Quem precisa é a grande, que a grande precisa. Ela que precisa de folha de fogo, não sei o Precisa. quê. Que o pequeno não precisa. Então, o governo não influi muito para as pequenas empresas. A pequena empresa se vira por conta própria e acha o seu caminho. A gente se adapta, na verdade. Se adapta. Acho que a empresa pequena, talvez, gente, para fechar aqui as minhas palavras, é o típico brasileiro. Ele se adapta a qualquer situação. Isso. O jeitinho brasileiro, ele tá impresso num pequeno empresário. É. Ele vai se adaptar, ele vai E se que ajeitar, se azeitar de acordo com a E é o que com a realmente circunstância. gera uma grande economia. São Exatamente. os pequenos. Somos nós, sem dúvida. Somos Somos nós. os grandes empregadores, É. os grandes. Na verdade, a empresa A gigante, somatória- a quantidade do cara, a porrada é maior, né? É. O cara tem 200 funcionários, Isso. se ele derruba, é mais gente. Mas a gente, o pequeno exército de formiga ali juntos, É, nós o temos que- um poder É gigantesco. o que é mais justamente. E transformador, que talvez as pessoas incentivem mais isso. A questão não é incentivar e nem glamourizar empreendedorismo, mas dizer que quando é um caminho, quando você assume e o aceita, enfim, dentro da sua vocação, que você encontra a sua vocação, faz sentido. O Edson tá aqui 50 anos fazendo isso, eu tô aqui há muito menos fazendo isso, mas a gente sabe que no fim sempre vale a pena, porque a gente tem coração, tem alma ali Isso. impresso todo dia no que a gente faz, no que a gente se compromete. Obrigado por quem esteve até agora ouvindo a gente e nos assistindo. Até o próximo.